Olá a todo mundo, todos os que estudam a lição da Escola Sabatina. Cada dia tem alguns a mais, não é? Deve ter. Nossa lição hoje é a número 8 do quarto trimestre de 2018. Unidade na fé. Nós estamos estudando esse trimestre sobre a unidade. Unidade em Cristo. Bom, se não for unidade em Cristo, não vai haver nunca unidade. E se tivermos Cristo no coração, se formos servos de Cristo, estaremos sempre, a cada momento, empenhados pela unidade. Hoje é o dia 24 de outubro. Hoje é uma quinta-feira. Eu aqui já estou pronto para o estudo desta semana, para fazer uma recapitulação, ou uma reflexão, vamos dizer assim, melhor, né? Sobre a unidade. Santíssimo e poderoso Deus, grandioso és Tu. Em Ti existe perfeita unidade. Abençoe-nos neste estudo, por favor. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, como hoje é dia 24 de outubro, e quando vocês estudarem isso que já terá passado, mas vamos refletir, né, sobre um ponto. Domingo, dia 28 de outubro, vai haver eleições em muitos estados para governador e em todos os estados para presidente da República, segundo turno. Eu estava refletindo aqui rapidamente sobre essa questão. No céu não vai haver partido político para nós escolhermos, né? Não vai haver o partido de Jesus, o partido do Espírito Santo e o partido do Deus Pai. Simplesmente porque eles, os três, são um. Eles não podem, cada um, ter o seu partido. Nós aqui no Brasil e em todos os países devemos ser um, não é? Porque não houvesse partido, não que não deva haver partido. Não deve haver razão para partidos diferentes. Dá para perceber claramente nessa última semana de campanha como se atacam uns aos outros, ou seja, como se dividem cada vez mais. Como que um país vai ser governado desse jeito, nesse espírito? Como que um país vai ter progresso se não há unidade no Brasil? O mais curioso é que como é que pode que uns de nós, da nossa igreja, pensamos de um jeito, outros pensam de outro jeito. Isso não estou falando agora no terreno espiritual, mas no terreno político. Como que nós vamos ser unidos se nós estamos divididos até nisso? Como que nós vamos ser unidos se estamos divididos em times de futebol diferentes? Não devemos ter time nenhum, partido político nenhum. Ou existe algum partido político, o partido do amor, por exemplo, que é do Espírito Santo, que é do Deus Pai, ou é dos três, da Trindade? Não. Não tem. Então nós devemos escolher, temos que votar, etc. Mas defender partidos entre nós? Poxa, nós vamos aqui para a lição. Aqui o verso, esse verso de Atos 4, versículo 12, é demais. Tem um trecho aqui que a gente precisa refletir sobre ele. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Ou seja, não existe outro. Não existe outro Deus. Não existe outro Salvador. Não existe outro que possa perdoar os pecados. Não existe outro que possa entrar no lugar santo e lugar santíssimo no céu. Não existe outro que possa perdoar. Não existe. Deus só existe um, único. Se existisse outro, bom, mas não existe. Pronto. Aqui diz que não existe nenhum outro nome. Isso é uma grande verdade. Na Bíblia só tem verdades, né? Então, nós precisamos nos alinhar com Ele. Como eu falei antes, eu não sei como vamos se alinhar numa mesma fileira,
uns que aqui na Terra acreditam de um jeito e outros que acreditam de outro jeito, mas estão abraçados. Não, não vai acontecer. Nós temos que abolir esse fanatismo político, esse fanatismo de futebol que existe entre nós ainda, esse fanatismo por isso, por aquilo, por modas, etc. e tal. Ou tira isso, ou não vai haver unidade. Ponto final. Né? Estamos aqui uns contra os outros. Em 1888 houve um intenso debate sobre várias questões bíblicas. Né? Estavam um brigando com o outro. Essa não é a estratégia. Nós até podemos não estar entendendo, por exemplo, Apocalipse 17. Ainda não temos uma interpretação profética sobre isso, talvez nunca tenhamos. A respeito dos 7 reis, do 8º rei, essas coisas todas, dos 7 montes, e essas coisas ali, não é? Mas, então temos que debater isso, aprofundar, mas não brigar um com o outro. Nós temos que debater o assunto. Não é? Eu já, de tanto estudar e debater, etc., já formei uma linha de interpretação disso. Mas não quer dizer que eu esteja correto. Posso estar errado. Correto, única e exclusivamente, a palavra de Deus por meio de profeta. Eu não sou profeta. Então, naquele tempo, eles estavam brigando. Ellen White lamentou profundamente essa situação e disse a eles: oh, vocês têm que parar de um ser contra o outro. Vem buscar a unidade de entendimento por meio da oração. Não adianta absolutamente nada fazer oração, uma reunião de comissão na igreja, ou por um culto, ou seja lá o que for, e termos animosidade uns contra os outros. Ou um perseguir o outro, coisa desse tipo assim. Né? Um julgar o outro. Se foi a unidade, então essa oração também é totalmente inútil. Entendem? Bom, Jesus no santuário, o santuário aqui na terra tinha uma função. Deus habitar com seus filhos. E isso era literal, isso não era simbólico, isso era literal. Havia o lugar santo, havia o lugar santíssimo, no lugar santíssimo estavam os 10 mandamentos, a arca da aliança, dentro da arca os 10 mandamentos, e em cima da arca se manifestava o Shekinah, que era uma luz que não vinha de algum fogo, não vinha de alguma origem humana, não, essa luz era Deus ali presente. Então ele morava entre os seus filhos. Isso até que o santuário foi destruído lá pelos babilônios. Depois disso, nunca mais ele morou ali, senão que Jesus veio aqui à terra e entrou no templo. Pois bem, o que vale mesmo é o santuário celeste. Mas no terrestre Deus estava presente pelo Shekinah. Ele estava ali, visível. Não é? E agora, o que quer dizer o santuário, o ritual do santuário? O ritual do santuário não é outra coisa senão a ilustração do plano da salvação. Que, resumindo, significa que Jesus, porque nos amou tanto, morreu por nós, para nos perdoar os pecados e desta maneira nos restabelecer a vida eterna. Ponto. Né? E ele já fez isso. E agora ele quando subiu ao céu, foi ao lugar santo, interceder por nós. 1854 para cá, ele entrou também no lugar santíssimo. Ele está fazendo trabalho nos 2 lugares, no santo e no santíssimo. Continua no santo, intercedendo por quem pede perdão. Está no santíssimo, julgando quem já pode ser julgado, os que faleceram. Né? E esse, em uma palavra, pode se chamar de ministério da reconciliação. Ou seja, por nós termos pecado, nós nos afastamos de Deus. Deus não se afastou de nós, mas nós nos separamos dele. Inclusive nos tornamos mortais e nós tornamos cada vez piores. Gente, tem esses noticiários sensacionalistas que de vez em quando dão uma olhada. Gente, que ódio entre as pessoas.
quantos maridos e amantes e companheiros, etc., tal, matam suas companheiras, seus esposos, suas esposas, etc. Quantos? Por semana tem vários casos de raiva. Matou por amor, mas desde quando alguém mata por amor? Jesus morreu por amor, mas não matou por amor. Ah, não. Então, esse é o ministério da reconciliação, ou seja, deixar de que sejamos rebeldes, porque nós tornamos rebeldes lá em Adão e Eva, e aumentamos nossa rebelião na medida que vamos piorando nesse estado. Porém, pela demonstração de intenso amor na cruz, ali nos perdoando, Ele nos quer trazer de volta. Esse trazer de volta tem um nome, é reconciliação. Venham viver comigo, eu vou perdoar vocês. Isso é reconciliação, né? Bom, tem alguns aspectos aqui que nos unem entre nós, né? Que são aspectos que todos eles deveriam sempre só nos unir. Algumas crenças nossas servem para nos desunir. Não é que a crença nos desune, mas é que nós nos tornamos polêmicos em relação à dita crença, né? E criamos uma polêmica. Mas o sábado, por exemplo, o sábado, quanto eu saiba, não existe polêmica entre os adventistas com relação ao sábado, né? Quanto eu saiba, creio que não. Ele é um ponto que nos une. E o sábado é muito interessante. O sábado, algumas coisas foram criadas ou estabelecidas durante a semana da criação. A própria semana, ela foi estabelecida na criação. A família, o casamento, foram estabelecidos na criação. E o sábado, o último dia, foi estabelecido na criação, por Deus, né? Tempos mais tarde, esse mesmo Deus Criador escreveu a respeito do mandamento no sábado, nas tábuas dos 10 mandamentos. E esse Deus nunca aboliu, nunca mudou, nunca alterou nada nesses mandamentos. Esses não são mandamentos cerimoniais. Eles já eram observados desde sempre. O sábado era observado desde o dia da criação, desde a sexta-feira em que Adão e Eva foram criados. Se pôs o sol, lá estava Deus e começou o sábado. Deus observou o sábado junto com eles, não é? Então, esse tipo de coisa nunca aconteceu depois diferente, ou seja, nunca mais aconteceu do tipo assim, um dia desses apareceu Deus aqui na terra, ou coisa desse tipo, e se reuniu com seus filhos no domingo, e junto com eles santificou o domingo. Isso nunca aconteceu. Teria que ter acontecido isso para ver essa mudança, né? Pois bem, vamos continuar aqui. Opa, já estamos aqui eu acho que pulei alguma coisa aqui pelo jeito. Ah, sim, eu pulei. Bom, então vamos até o final e depois a gente volta. Eu pulei aqui o domingo e segunda-feira. As folhas pularam, né? Acontece cada coisa, que esse é o mundo. Pois bem, outra crença que nos une, e que eu creio que não existe polêmica entre nós adventistas, é a respeito da morte de Jesus e da ressurreição, e a morte e a ressurreição dos seus filhos, né? Em primeiro lugar, a vida só vem de Deus. Como diz o evolucionismo, houve um tempo em que, há milhões de anos atrás, muitos milhões de anos atrás, ou bilhões, em que se formaram condições ideais para que surgisse do nada a vida. Bom, vamos que isso seja verdadeiro. Se isso fosse assim, hoje, os laboratórios replicariam, ou seja, fariam surgir vida do nada outra vez. Porque, enfim, como conhecem quais foram essas condições? Simples. Reproduza elas em um laboratório. Nunca ninguém conseguiu fazer isso e nunca ninguém conseguirá. Enquanto não conseguirem fazer isso, eu nunca vou crer no evolucionismo, no surgimento da vida desse jeito. Ah, não vou.
O dia que fizerem isso, eu vou crer. Daí eu vou deixar de crer na Bíblia. Né? Esse medo eu não tenho. Então a vida só vem de Deus, assim que eu creio. Né? E eles não vão se fazer como Deus, eles, eu digo os cientistas, eu não sou contra os cientistas, mas nesse aspecto sim, nenhum ser humano será capaz de se tornar como Deus, de num laboratório, em qualquer condições assim, fazer surgir vida do absolutamente nada. Se colocar ali uma célula viva, qualquer coisa, isso não surgiu do nada. Tem que surgir de substâncias sem vida. Né? Então, não se pode demonstrar o surgimento da vida. Assim como não se pode demonstrar que Deus criou todas as coisas. Mas tem vários pontos que são simplesmente fantásticos. Temos a Bíblia. Temos ali várias testemunhas, né? De que Jesus ressuscitou pessoas, então ele é capaz de fazer surgir vida. Porque depois que morreu, parou de respirar, esfriou, etc e tal, lá, ninguém mais aqui na Terra faz com que esse corpo volte a ter vida. Ninguém. Se cessou a vida, acabou. Né? Então, nós temos na Bíblia muitas evidências de que Deus é a origem da vida. A alma imortal, isso também é uma coisa que não existe. Agora eu não lembro aqui o nome, mas, por favor, olhem na lição escrita que um cientista de uma universidade da Califórnia, ele pesquisou, etc. Ele não é adventista, não é nada. Pesquisou e chegou à conclusão de que não existe alma imortal. Depois que o corpo morre, morre tudo. Ele disse o seguinte, eu vou tentar explicar em poucas palavras, porque nem eu sei isso direito. Mas ele disse o seguinte, o pensamento, o conhecimento estão formados em átomos. E quando o corpo morre, esses átomos se desintegram. E aí não tem mais como se manter esse conhecimento e esse pensamento. Ele desaparece. E aí não é possível mais haver vida. Nem pensamento, nem nada. Cessa tudo, ele disse. Isso é óbvio. Né? Esse cientista que não é cristão, isso é óbvio. Então, o que nós cremos é que um dia, e esse dia está muito próximo, nossos queridos ressuscitarão, aqueles que creem em Cristo ressuscitarão aqui. Isso significa que morreram, mas que ressuscitam. E para nunca mais morrer, e nós seremos transformados, nós cremos também na transformação. Isso é uma coisa que nos une, nos mantém unidos. Nós temos muitas crenças, dentre as 28, e além delas outras menos importantes, que nos unem. Algumas delas, uma delas, por exemplo, nos cria facções, né? Por exemplo, a Trindade. Eu creio na Trindade, está na Bíblia. Essa palavra não, mas temos lá que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Temos vários versículos que demonstram isso. Mas muitos de nós não creem assim. Então existe uma desunião em relação a esse fator, a essa crença. Não que a crença, já disse e repito, não que a crença esteja provocando falta de unidade. Não. Esse é o problema que nós criamos. Essa é a questão. Vamos voltar lá para a parte de domingo e segunda-feira, que eu pulei. Né? Bom, um ponto que também nos une fortemente, não, até já falei aqui sobre a reconciliação, é a salvação em Jesus Cristo. Nós proclamamos a morte de Jesus Cristo. O plano da salvação é algo extremamente simples. Ele vem do santuário. O plano de salvação, eu vou dizer em uma frase, né? É Jesus, pelo seu imenso amor, vindo aqui morrer em nosso lugar para perdoar os nossos pecados, porque por isso ele sofreu por esses pecados. E assim, nos salvar. Pronto, esse é o plano de salvação. Morrer por nós. Morrer em nosso lugar. Esse é o plano. Antes de surgir o pecado aqui na Terra, Satanás, nem ninguém imaginava que o próprio Deus viesse fazer isso. Quando ele anunciou isso, deu sei lá, uma impressão no universo. Minha nossa, mas
Cara, mas ele ama mesmo, né? Nossa, ele vai vir fazer isso? Caramba! Então foi lindo. O plano de salvação é uma coisa linda, né? Jesus morreu por nós. Isso é uma coisa muito linda. E ele prometeu, eu venho de novo. E a segunda vinda é outro fator de unidade entre nós. A segunda vinda é uma crença fundamental, faz parte das nossas 28 crenças, que pouca gente acredita, né? Eu digo pouca gente fora da nossa igreja. A nossa igreja, todos acreditam na segunda vinda. Não tem polêmica em torno dessa crença aqui. Mas não são muitos, então muitos não se preparam. Dentro da nossa igreja nem todos se preparam. Aí tem a parábola das 10 virgens, né? Todas elas criam que iria acontecer o casamento, que a noiva viria, etc e tal, lá, e todas elas criam nisso. Não, vai ter o casamento, sim, o noivo vai vir, sim. A noiva também já estará lá, etc e tal. Aí vai acontecer tudo, nós vamos lá, etc. Mas algumas não foram tão previdentes. Algumas pensaram, bom, normalmente os casamentos são o quê? Às 10 da noite, termina à meia-noite. Então vamos levar aqui uma quantidade de azeite dentro das lamparinas que dê ali até pela meia-noite. A lamparina, a quantidade de azeite da lamparina dura até depois da meia-noite, tranquilamente. Dura até 1 hora e meia, 2 horas da madrugada, dura. E 5 delas pensaram assim, só vá que esse casamento seja mais tarde, vá que o noivo resolva vir mais tarde. Vamos fazer o seguinte, vamos levar azeite para toda a noite e madrugada, até o dia amanhecer, né? Vamos levar bastante, porque se o plano dele for diferente, de vir mais tarde, como é o usual, como é o esperado, a gente tem azeite, pronto. E se acontecer dentro do horário costumeiro, bom, é só levar o azeite que sobra de volta. Não tem problema nenhum. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Fizeram. E de fato o plano do noivo era diferente do que era o usual. 10 horas não veio, 11 não veio, E não houve atraso. É que o plano do noivo, a hora era para bem mais tarde, né? Todo mundo estava esperando. As 10 virgens com as lamparinas lá pelas tantas, não sei que horas, vamos dizer, 1 hora da madrugada, o noivo vinha vindo, anunciaram, vem o noivo, as virgens já tinham até adormecido, as lamparinas estavam queimando ali, etc. Mas algumas tinham azeite até para 1h30, 2 horas da madrugada, e as outras para a noite toda. E as outras que eram para a noite toda, opa, o azeite aqui na nossa lamparina já está quase no finzinho, vamos repor aqui para ter para toda a madrugada. E eu disse, pá, mas o nosso azeite vai terminar no meio da festa. Antes do término da festa vai terminar o nosso azeite. Empresta para nós aqui, só, olha, nós temos só para nós. Se nós emprestar para vocês, ali para as 3 horas da madrugada, 3h30, termina o nosso e termina de vocês. E aí fica tudo no escuro. A nossa atividade para a qual nós fomos contratadas vai sucumbir, vão comprar ligeiro, vai ligeiro, compra lá. Então o armazém falando de tal, daqui a uns 300 metros, e bate lá, ele acorda lá, levanta e comprem azeite lá, vão ligeiro lá. Elas falaram, não, tá, vamos fazer isso. Foram lá e voltaram, estava tudo fechado. Esse é o caminho estreito, ou seja, não se prepara direito. O caminho estreito hoje, faça o que quiser, creia no que quiser, eu acho, né, a minha vontade, não é o está escrito. O está escrito é um caminho bem mais, quer dizer, esse é o caminho largo, né, faça o que quiser. O caminho estreito é aquele que faça-se a tua vontade. Siga o que está escrito. Isso é perceptível, é mais que perceptível. Muitos de nós, adventistas, seguimos o caminho largo, como o mundo, né? Nós nos comportamos como o mundo dentro da igreja, nós agimos como o mundo, etc. E isso é um ponto que nos divide. Mas a segunda vinda em si, pelo visto, não nos divide, né? Então vamos fazer o seguinte, para concluir esse estudo aqui. Nós temos muitos pontos que nos unem e que nos mantêm unidos, nos mantêm como igreja, adventistas do sétimo dia, ou seja, nós cremos no Advento, o nome já diz, né? Ele vem, né? Temos esses pontos, porém,
também temos vários aspectos que nos desunem. Como é que eu sei que existe falta de unidade dentro da igreja? Mas isso é a coisa mais simples que tem, por falta de resultados, né? Nós não estamos crescendo como deveríamos crescer. Como é que cresceram? Qual foi a taxa de crescimento lá no Pentecostes e logo depois do Pentecostes? Foi algo espantoso. Hoje nós estamos com 18, 20 milhões de membros desses. Tem muito joio no meio, que a gente já sabe. E não estamos crescendo. Então o que é? Falta poder. E não tem poder por quê? Porque não tem unidade. É preciso refletir sobre isso. Muito sobre isso. E quem mais precisa refletir sobre isso são nossos líderes. Porque afinal de contas, são líderes, não é? Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos. Que nos mantenhamos em pé. Até o dia em que Jesus vai fazer a grande intervenção que se chama sacudidura. Em nome dele que pedimos. Amém. Tchau.